Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Bicho Manjaléu, de Silvio Romero. Diretamente do folclore brasileiro, esse conto popular que foi coletado por esse pesquisador, polemista, crítico e polímata brasileiro. Vou explicar algumas coisas sobre curiosidades e também sobre esse país, esse estado, né? Sergipe, que é a primeira vez que entra no podcast. E por que a gente tá trazendo, então, conto folclórico? Né? Claro, porque estamos encerrando o mês de agosto. A última sexta-feira de agosto, que é o mês do folclore, tinha que ter um, né? Então vamos lá. Boa leitura. O Bicho Manjaléu. Conto folclórico brasileiro. Versão de Sergipe, coletada por Silvio Romero. Uma vez, existia um velho casado que tinha 3 filhas muito bonitas. O velho era muito pobre e vivia de fazer gamelas para vender. Quando foi um dia, chegou à sua porta um moço muito formoso, montado num belo cavalo. Ele falou para comprar uma de suas filhas. O velho ficou muito magoado e disse que, por ser pobre, não havia de vender sua filha. O moço disse-lhe que, se não lhe a vendesse, o mataria. O velho, intimidado, vendeu-lhe a moça e recebeu muito dinheiro. Retirando-se o cavaleiro, o pai da família não quis mais trabalhar nas gamelas, por julgar que não o precisava mais de então em diante. Mas a mulher instou com ele para que não largasse o seu trabalho de costume, e ele obedeceu. Quando foi na tarde seguinte, apresentou-se um outro moço ainda mais bonito, montado num cavalo ainda mais bem aparelhado, e disse ao velho que queria comprar uma de suas filhas. O pai ficou incomodado. Contou-lhe o que tinha sucedido no dia antecedente e recusou-se ao negócio. O moço ameaçou também de morte e o velho cedeu. Se o primeiro deu muito dinheiro, este ainda deu mais e foi-se embora. O velho de novo não quis continuar a fazer as gamelas e a mulher o aconselhou até ele continuar. Pela tarde seguinte apareceu outro cavalheiro ainda mais bonito e melhor montado e, pela mesma forma, carregou-lhe a filha mais moça, deixando ainda mais dinheiro. A família K ficou muito rica. Depois apareceu a velha pejada e deu à luz a um filho, que foi criado com muito luxo e mimo. Quando chegou o tempo de o menino ir para a escola, um dia brigou com um companheiro e este lhe disse: tu cuidas que teu pai foi sempre rico? Ele hoje está assim porque vendeu tuas irmãs. O rapazinho ficou muito pensativo e não disse nada em casa. Mas quando foi moço, lá um dia se armou de um alfange e foi ao pai e à mãe e lhes disse que lhe contassem a história de suas 3 irmãs, senão os matava. O pai lhe teve mão e contou o que se tinha passado antes de ele nascer. O moço então pediu que queria sair pelo mundo para encontrar suas irmãs e partiu. Chegando em um caminho, viu numa casa 3 irmãos brigando por causa de uma bota, uma carapuça e uma chave. Ele chegou e perguntou o que era aquilo e para que prestavam aquelas coisas. Os 3 irmãos responderam que aquela bota se dizia: "Bota, me bota em tal parte", e a bota botava. A carapuça se dizia: "Esconde-me, carapuça", e ela escondia a pessoa que ninguém a via, e a chave abria qualquer porta. O moço ofereceu bastante dinheiro pelos objetos, os irmãos aceitaram e ele partiu. Quando se encobriu da casa, disse: "Bota, me bota na casa da minha irmã primeira". Quando abriu os olhos, estava lá. A casa era um palácio ornado e rico, e o moço mandou pedir licença para entrar e falar com a irmã que estava feita rainha. Ela não queria aparecer porque dizia que nunca tinha tido irmão. Afinal, depois de muita instância, deixou o estrangeiro entrar. Ele contou toda a sua história. A irmã acreditou e o tratou muito bem. Perguntou-lhe como poderia ter chegado ali àquelas brenhas, e o irmão disse-lhe ter o poder da bota. Pela tarde, a rainha se pôs a chorar e o irmão lhe indagou a razão.
Ao que ela respondeu que seu marido era o rei dos peixes, e quando vinha jantar era muito zangado, em termos de acabar com tudo, e não queria que ninguém fosse ter ao seu palácio. O moço disse-lhe que por isso não se incomodasse, que tinha com o que se esconder e não ser visto, e era com a carapuça. Pela tarde veio o rei dos peixes, acompanhado de uma porção de outros que o deixaram na porta do palácio e se retiraram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas, dizendo: "Aqui me fede a sangue real." Do que a rainha o dissuadia, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: "Se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia?" "Tratava e venerava como a você mesma. E se está aí, apareça." Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali, morando com a irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restavam 2 irmãs a visitar. O rei lhe indagou que préstimo tinha aquela bota, e quando soube do que valia, disse: "Se eu a apanhasse, ia ver a rainha de Castela." O moço, não querendo ficar, despediu-se. No ato da saída, o cunhado lhe deu uma escama e disse-lhe: "Quando você estiver em algum perigo, pegue nesta escama e diga: 'Valha-me o rei dos peixes.'" O moço saiu e, quando se encobriu do palácio, disse: "Bota, me bota em casa de minha irmã segunda." E quando abriu os olhos, lá estava. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que o outro. Com alguma dificuldade da parte da irmã, entrou e foi recebido muito bem. Depois de muita conversa, a sua irmã do meio pôs-se a chorar, dizendo que era por ele estar aí, e sendo seu marido o rei dos carneiros. Quando vinha jantar, era dando muitas marradas em termos de matar tudo. O irmão apaziguou-a, dizendo que tinha onde se esconder. Com poucas, chegou uma porção de carneiros com um carneirão muito alvo e belo na frente. Este entrou e os outros voltaram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas, dizendo: "Aqui me fede a sangue real." Do que a rainha o dissuadia, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: "Se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia?" "Tratava e venerava como a você mesma. E se está aí, apareça." Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali, morando com a irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restava uma irmã a visitar. Na despedida, o rei dos carneiros deu ao cunhado uma lãzinha, dizendo: "Quando você estiver em perigo, diga: 'Valha-me o rei dos carneiros.'" Também disse, depois de saber a virtude da bota: "Se eu pegasse essa bota, ia ver a rainha de Castela." O moço foi reparando nisto e formou-se logo consigo o plano de ir vê-la. Saiu e, pela mesma forma, foi à casa de sua irmã mais moça. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que os outros 2. O que lá sucedeu foi o mesmo do que nos palácios das suas irmãs mais velhas. Era o palácio do rei dos pombos, e este, na despedida, deu ao cunhado uma pena com as palavras: "Quando se vir nalgum perigo, diga: 'Valha-me o rei dos pombos.'" Na despedida, sabendo o rei do préstimo da bota, mostrou também desejos de ir visitar a rainha de Castela. Logo que o moço se viu longe do palácio, disse: "Bota, bota-me agora na terra da rainha de Castela." Assim foi. Chegado lá, ele indagou e soube que era uma princesa que o pai queria casar e que era tão bonita que ninguém passava pela frente do palácio que não olhasse logo para cima para vê-la na janela. Mas a princesa tinha dito ao rei que só casava com um homem que passasse sem levantar a vista. O estrangeiro foi passar, atravessou toda a distância sem olhar, e a princesa casou com ele. Depois de casados, ela indagou pelo significado daqueles objetos que seu marido sempre trazia consigo. Ele tudo lhe contou, e a princesa prestou muita atenção ao prestígio da chave. O rei, seu pai, tinha em palácio um quarto que nunca se abria, e neste quarto, onde era proibido a todos entrar, estava desde muito tempo trancado um bicho manjaléu, muito feroz, que sempre o rei mandava matar e sempre revivia. A moça tinha muita curiosidade de o ver e, aproveitando a saída do pai e do marido para uma caçada,
pegou a chave encantada e abriu o quarto. O bicho pulou de dentro, dizendo: "A ti mesma que eu queria!" e fugiu com ela para as brenhas. Quando voltaram, os caçadores deram por falta da princesa e ficaram muito aflitos. O rei foi ao quarto do Manjaléu e achou-o aberto e vazio, e o novo príncipe conheceu a sua chave. Ao depois, valeu-se de sua bota e foi ter aonde estava sua mulher. Esta, quando viu, estando ausente o Manjaléu, ficou muito alegre e quis ir-se embora com ele. Mas o marido não o consentiu, dizendo que ela ficasse para indagar ao monstro onde estava sua vida, para assim dar cabo nele. O príncipe foi-se embora. Quando o Manjaléu voltou, conheceu que ali tinha estado o bicho-homem. A moça o dissuadiu, e quando ele se acalmou, ela lhe perguntou onde estava sua vida. O monstro zangou-se muito e disse: tu queres saber de minha vida mais o teu marido, para dar em cabo de mim? Não te digo não. Passaram-se dias, sempre a moça instando. Afinal, ele foi amolar um alfange, dizendo: eu te digo onde está a minha vida, mas se eu sentir qualquer incômodo, conheço que ela vai em perigo, e antes que me matem, mato a ti primeiro. Queres? A princesa respondeu que sim. O Manjaléu amolou o alfange e disse-lhe: minha vida está no mar. Dentro dele há um caixão. Dentro do caixão, uma pedra. Dentro da pedra, uma pomba. Dentro da pomba, um ovo. Dentro do ovo, uma vela. Assim que a vela se apagar, eu morro. O bicho saiu e foi procurar frutas. Chegou o príncipe, soube de tudo e foi-se embora. O Manjaléu veio e deitou-se no colo da moça com o alfange ali perto. O príncipe chegou com sua bota à praia do mar num instante. Lá pegou na escama que tinha e disse: valha-me o rei dos peixes. De repente, uma multidão de peixes apareceu indagando o que ele queria. O príncipe perguntou por um caixão que havia no fundo do mar. Os peixes disseram que nunca o tinham visto, e só se o peixe do rabo coto soubesse. Foram chamar o peixe do rabo coto e este respondeu: neste instante dei uma encontroada nele. Todos os peixes foram e botaram o caixão para fora. O príncipe o abriu e deu com a pedra. Aí pegou-o na lãzinha e disse: valha-me o rei dos carneiros. De repente apareceram muitos carneiros e entraram a dar marradas na pedra. O Manjaléu lá começou a sentir-se doente e dizia: minha vida, princesa, corre perigo. E pegou no alfange e a moça o foi dissuadindo e engambelando. Os carneiros quebraram a pedra e voou uma pomba. O príncipe pegou na pena e disse: valha-me o rei dos pombos. Chegaram muitos pombos e correram atrás da pomba, até que a pegaram. O príncipe abriu-a e achou o ovo. Quando estava nisto, lá o Manjaléu estava muito desfalecido. Pegou no alfange e ia dando um golpe na princesa. Foi quando cá o príncipe quebrou o ovo e apagou a vela. Aí o bicho caiu sem ferir a moça. O príncipe foi ter com ela e levou-a para o palácio, onde houve muitas festas. E esse foi o Bicho Manjaléu, de Silvio Romero. Então, é sempre importante a gente falar que o conto é atribuído a ele porque ele coletou. Mas, na verdade, esse conto é popular, tá na boca do povo, né? Não sabia. Então, não é um conto escrito por ele, mas ele... É tipo um Mil e Uma Noites. E é muito isso, né? Você percebe o clima? Sim. Até nessa edição que a gente trouxe aqui, é total as Mil e Uma Noites. E a narrativa tem a contação, né, de uma sequência de eventos que vão acontecendo, assim, né? Não cheio de símbolos. Não tem aquela narrativa, assim, tradicional de conto que a gente... É bem folclórico mesmo, né? É bem folclórico. Conto de fadas também, um pouco. Esse conto folclórico, ele é um conto, assim, a boca popular, uma versão falada no estado do Sergipe. Legal a gente apresentar um pouquinho que é o menor estado brasileiro, né? Aquele menorzinho. Lá em cima, né? Aquela lá no Nordeste. Lá. Como? Aquela tripinha lá em cima, assim, que é só um... Ó, os leitores de ouvido do Sergipe vão escrever pra nós falando tripinha. Não, porque ela veio na minha cabeça, que é aquele menorzinho, né? Quando eu estudava na geografia na escola, né? Até seria bem legal a gente ter uma manifestação sergipana aqui, porque é a primeira vez que a gente traz algo inerente a Sergipe, né? É difícil.
E esse estado, claro, ele foi se formando ao longo da colonização do Brasil, né? E a partir da colonização da República se torna, então, um estado brasileiro, né? Sergipe. A partir da proclamação, falei certo essa palavra? Falou? Falei. Eu acho. Eu não tava pensando em outra coisa, tô brincando. Nem tá prestando atenção em mim. E a cidade mais populosa é mesmo a capital, né? Aracaju. Sim, mas também, então, vamos misturando aqui as histórias, porque é berço ali da colonização, né, portuguesa, porque o próprio Silvio Romero era filho, né, de portugueses. Isso, também. E envolve, quem sabe ele se interessou porque envolve também a rainha de Castela, né, que não só porque ele também é do Sergipe, né, ele nasceu no estado de Sergipe, em Lagarto, mas a rainha de Castela, que é tão citada e é fundamental, porque é ela que liberta o Manjaléu, né, no decorrer da história. É uma mulher que realmente existiu. Aqui a gente estava pesquisando sobre a vida dela. Sim, a gente falou quem que deve ser essa rainha aí, porque ela chega do nada ali na história. Então, Isabel I de Castela, também conhecida como Isabel a Católica, nasceu em 22 de novembro de 1451. A gente está falando de século XV, Madrigal de Altas Torres, né? E ela morreu no início do século XVI. Ela não estava destinada a ser rainha, a herdar a coroa de Castela, porque ela era a terceira filha na linha de sucessão. Né? Mas teve muita intriga, quando não tem intriga entre os nobres, né? Reis, imperadores. Família ainda. Alianças matrimoniais e também a rejeição da nobreza castelhana para o meio-irmão dela, que era o Henrique IV. E daí assim ela se torna a rainha de Castela. Nossa, muita confusão, né? Porque todo mundo se chama Luiz, ou Henrique, ou Isabel. Sabe quem é bom ter em mente que a Península Ibérica, né, nessa época, aí século XV, era dividida entre reinos e senhorios, e todos eles buscavam uma aliança, mas também guerreavam a qualquer custo, por qualquer motivo. Então tinha 4 reinos cristãos ali. Portugal, que a gente começou a falar dela por causa disso, né? Castela, Aragão e Navarra. E também tinha um reino muçulmano chamado Granada. Essas informações aqui de pano de fundo para você entender por que a rainha de Castela é tão importante. Todos os príncipes da história queriam ir visitar a rainha de Castela com a bota mágica. Daí a gente também já tem uma noção da época que se passa, né? A história. Então, é verdade, por volta de 1400. Ali. Devia correr a boca pequena essa história, né? Porque se a gente for imaginar hoje, fica bem fora de contexto um conto como esse, porque a gente tá falando, remonta ao tempo dos reis e dos castelos, né? Que o Brasil, então, proclamou a República em 1889, que é quando deixa de ter um imperador e passa a ter um presidente, digamos assim, né? E até ali a gente tinha as verdades dos impérios, né? E até hoje a gente tem ainda países com impérios, mas enfim. Pro Brasil ainda é uma coisa assim, mais lá no passado, hoje a gente não consegue ter algo como, enfim, palpável, né? Mas eu enxergo muitos símbolos e camadas nesse conto popular e eu quero falar disso, né? Que corre a boca pequena do povo, né? Então, a gente pode imaginar que o texto começa com uma motivação capitalista e patriarcalista. Pô, aí vendeu todas as filhas, né? Então, só que ele não queria vender. Ele vendeu porque ofereceram muito dinheiro. Bonito ali, um saco de dinheiro, tá? E nem foi porque era muito dinheiro, mas foi porque ele foi ameaçado de morte que ele vendeu. E ele foi ameaçado de morte até pelo próprio filho, né, também. Mais à frente. Me fale onde elas estão, qual que era a arma ali, que era. Tipo, era uma adaga, né? E ameaçou de morte os pais, e daí eles contaram, né? E aí começou a viagem com a bota. Tudo resolvido a faca, né? Então é muito fácil. É verdade, não foi só pelo dinheiro, teve ameaça junto ali, né? Mas eu quero fazer uma leitura inversa do patriarcalismo desse conto, porque quando ele fica rico a primeira vez, que ele resolve parar de fazer gamela, a mulher dele fala, não, vai continuar trabalhando, o que é isso? Daí, então, até tem um verbo que é utilizado no texto, instou a mulher, né? Tipo, ou seja, ela insistiu para que ele continuasse trabalhando e daí ele obedece ela. Olha só, ele obedece a mulher. Então, achei isso interessante, apesar dele, como patriarca, ter vendido as filhas, porque era ele que tinha que decidir se vendia ou não. Depois a mulher manda nele e ele concorda, né? E até então ele só tinha 3 filhas. Daí depois que todas as filhas se vão vendidas desta forma, o casal fica sozinho, a mulher aparece pejada. Não é nem a mulher, a velha aparece pejada, ou seja, grávida, né?
E daí vem o barão da história, né? Que é o menino que faz tudo acontecer. Só voltando um pouco, esse negócio de vender filha também não dá pra ver como uma coisa totalmente alienígena, assim, pra época, né? É verdade. Até me lembrou daquela história do Pushkin, nem o agente do correio. Uhum. Do Pushkin, que tem uma situação parecida, assim, que acontece, né? Sim. De, assim, entre aspas, uma venda da filha lá. E como nesse conto... Na verdade, ela foge. Mas tem por um cara rico, né? Uhum. E como nesse conto a gente percebe que depois as filhas estão todas vivendo em castelos, né? Com riqueza bem. E tudo mais. Isso é bem interessante. Bom, ao coletar essa história, o Silvio Romero faz uma contribuição para a historiografia literária brasileira, porque agora a gente sabe, né, que, enfim, tá escrita e fica aí para prosperidade. Ele é um cara super polêmico. O nome completo dele é até uma brincadeira de palavras, Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, né? Então, ele é Silveira e Ramos Romero, Silvio Silveira e Ramos Romero. Uma coisa que eu achei interessante nele é o fato de ele ser dito que ele era um polímata. Sabe o que é polímata, Lucas? Que polemiza bastante? Não. Lança esse é o lado bom de ser polímata. Até eu gostaria de ser chamado assim, porque... vem do grego esse termo e indica alguém que é um indivíduo que conhece muitas ciências, aquele que aprendeu muito. Porque esse cara, ele tinha conhecimento em muitas áreas, só que o polímata, ele tem conhecimento a fundo em muitas áreas. Uhum. E daí um grande exemplo mundial, assim, que todo mundo conhece de polímata é o Leonardo da Vinci. Achei que você falou, é o jovem. O jovem sabe tudo. O Da Vinci conhecia de anatomia humana, de óptica, escultura, matemática, engenharia civil e arquitetura. Né? Pintura. Então, e ele não era assim, reles conhecimento, um conhecimento profundo em cada uma dessas coisas. E olha que só abrindo parênteses, eu vi uma semana atrás aí, uma comparação entre o Rafael, né, o pintor Rafael, e o Da Vinci, que hoje a gente escuta muito mais Da Vinci do que Rafael, né? E o Da Vinci, ele foi um cara que morreu, assim, dá pra se dizer, pobre, né? Ele morreu no estúdiozinho dele, porque ele era muito, não é procrastinador, mas ele, tipo, dividia tantos interesses, assim, dele, e, né, ficava sempre nessa procura, assim, inventando coisas novas e tal, e o Rafael, ele trabalhava mesmo, que era o pintor Rafael, né, então o Da Vinci como pintor era muito superior, só que o Rafael tinha muitas... ele não procrastinava, ele chegava lá e fazia o trabalho, e tinha muito... O networking dele era grande, ele era um cara gente boa, assim, tanto que ele morreu, teve um funeral gigante, assim, que parou o país inteiro, enfim. Então tem essa diferença que eu vi entre os dois. Daí, com o tempo, as escolas estudaram muito Rafael e depois só começaram a estudar Da Vinci da mesma forma, assim, colocar no mesmo patamar. Que legal. Enfim, só fechando parênteses. Eu quero te fazer um desafio, Lucas. Com a sua formação que você tem, né, na Academy of Art University, você estudou tanto artes plásticas, todos esses caras, Michelangelo, fala aí o desafio de uma vez. Eu quero que você traga mais essas questões de artes plásticas aqui para as nossas notas. Acabei de trazer aí, ó. Então, agora, fica a dica para a próxima. Ano que vem eu falo mais. Ano que vem você vai ver. Bom, enfim, com essa colaboração, eu também quero falar dos símbolos que me atraem muito nesse conto. Primeiro, a gente tem a bota. A bota é um símbolo que remete a movimento. E ele falava, dele bota a bota, né? Bota a bota, bem divertido, né? Daí a gente tem a carapuça, quem nunca vestiu uma? Mas pra reconhecer, mas nesse caso era pra se esconder, né? Igual a manta de invisibilidade do Harry Potter. E daí a gente tem a chave. Chave é um símbolo, assim, que tem muitas leituras em qualquer texto. Nesse caso, a gente tem uma leitura direta para acesso, mas ao mesmo tempo para libertação. Porque o bicho manjaléu, vem a ser aquele que toda criança escuta. O bicho papão vai te pegar. Então, um sinônimo do manjaléu é o bicho papão. É aquele bichão feio que nunca ninguém viu a cara. Provavelmente peludo. Muito peludo, dentuço, talvez com chifres, né? Então, é também chamado de bicho do mato ou bicho papão. Então...
quando você... aqui no sul eu sempre escutei papão, né? Mas quem sabe lá no norte, manjaléu seja o mais usado, igual aipim e mandioca, né? A gente tem essas diferenças conforme a região brasileira. Então fica esse levantamento aí, os sergipanos se manifestem pra gente ali na interação do Spotify, a gente gosta muito e tem tido assim umas interações sensacionais. Aí embaixo tem a caixinha de perguntas que você pode deixar sua opinião aí, qualquer coisa que você queira deixar pra gente, só você comentar aí embaixo. E não é só isso, remete também às Mil e Uma Noites, porque tem essa questão que lembra o gênio da lâmpada, né, que tá lá dentro do mar. Então, vamos falar um pouquinho de Sergipe, né, banhado pelo mar, quem sabe até essa história ela é contada com uma forma muito verdadeira, lá no fundo desse mar aqui que você tá vendo, a gente tem o bicho manjaléu lá, não pode fazer tal coisa que ele vai sair e vai vir te pegar, né, então a gente tem dentro do mar, dentro de um caixão, que dentro do caixão tem uma pedra, dentro da pedra tem uma pomba. Não, é isso. Daí tem a pena. Daí dentro da pomba tem um ovo. E dentro do ovo tem a vela. E a apagar essa vela é que o manjaléu morre. Então... Difícil. É toda uma sequência de símbolos que... Ou seja, é muito difícil extirpar, né, o bicho-papão. Então, por isso que ele assombra a infância de tantas crianças. Isso aí. E a gente, então, tem essa... não dá pra deixar de comentar, então, sobre essa visão, assim, extremamente colonialista, né, que o Silvio Romero tinha, por essa descendência aí portuguesa direta, né? Então, ele era um dos colonizadores aqui, dá pra dizer, né? Então, vindo da nobreza, então ele apoiava uma série de ideias erradas, assim, né? Que a gente vê como muito errado. Ele e uma galera dessa época. Que ideias racistas, né? Ele escrevia bastante, assim, para periódicos, né? Jornais, e expunha as ideias dele dessa forma. Chamando a pele vermelha de preguiçoso, índio, né? É verdade. Pardos, enfim. E também falando que os brancos tinham que aproveitar essa serventia preta, né? Eu acho que ele era um cara muito rabugento, porque ele falava, assim, ele brigou até com Machado de Assis. Ele tinha era polemizador, tinha várias polêmicas. E pra assim. ele, a poesia do Castro Alves era inferior à do Tobias Barreto. A gente já trouxe vários episódios do Castro Alves, nunca trouxemos o Tobias Barreto, tá na lista, um dia traremos. Daí você, o leitor de ouvido, pode fazer a sua análise, né? Você também pode polemizar e ter a sua opinião. Mas eu acho que ele era rabugento pra caramba. E ele também... mas ele falou... A gente não costuma falar mal de escritor aqui, mas ele falou... a gente não é falar mal, a gente tá... expondo fatos. Colocar as verdades. Né? Mas ele falou uma coisa certa, que ele, entre aspas, ali, previu o fim da escravidão, né? Aqui no Brasil, e deu os motivos, e foi justamente por aqueles motivos que ele deu que a escravidão, o tráfico de negros terminou ali. E tem mais um lado interessante, né, pra gente dar essa equilibrada aí, não falar só a parte polêmica, mas no legado dele fica assim que ele trouxe um sentido de brasilidade ao que ele escrevia, né? Ao ele coletar esse conto popular, também ele tá escrevendo essa cultura brasileira, né? E isso é uma contribuição historiográfica e que fica, né? Então, essa questão que ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então ele era preocupado com essas questões, né? Só que também tinha as ideias tortas no meio do caminho. Ele foi juiz, imagina julgando pessoas com as circunstâncias. Se formou em Direito, né? Como muitos escritores da época. Sim, estudou com muitos, né? Ele teve uma relação também com Euclides da Cunha, não teve? Eu li isso em algum lugar, agora não lembro. Não tô lembrando, mas essa parte do Machado que eu acho legal a gente falar, ele... Tem 2 documentos que ele publicou, assim, falando das coisas ruins, assim, tipo, a crítica ruim dele, né? Uma crítica que até a página da BL coloca como injusta, que motivou Lafayette Rodrigues Pereira a escrever a defesa de Machado de Assis sob o título Vindiciae. E o Romero publicou as suas polêmicas numa obra chamada
Severissimações Ineptas da Crítica, em 1909. Um títulozão bem grande e uma palavra nada comum, mas é isso aí, né? O escritor gosta de inventar palavras, assim. É isso aí. E eu vou abrir a lista dos apoiadores, que eu não abri ainda. Eu vou trazer um argumento aqui pra mesa do Leitura de Ouvido, que eu tava pensando. Então, se você não sabe, o nosso podcast aqui, ele é sustentado financeiramente pelos nossos apoiadores. A gente tá atualmente com 30 apoiadores, né? Né? E esses apoiadores andam crescendo. Mas o argumento que eu trago, assim, é que um apoio, às vezes, a gente tem uma ideia do nosso público, quem são, né, as pessoas. Porque nos analytics ali do Spotify e tal, a gente tem faixa de idade, a gente até consegue saber os artistas mais ouvidos, assim, se juntar todo o nosso público, as regiões, né? Então a gente tem esses dados aí para trabalhar e a gente sabe que os nossos leitores de ouvido provavelmente já têm uma condição financeira, né? Recebem uma graninha todo mês ali para viver e são, em sua maioria, intelectuais, né? Pessoas que leem. E eu acho que o apoio para os nossos leitores de ouvido é, assim, R$15, provavelmente no mês ele não vai falar, pô, hoje não vamos poder pedir comida fora porque a gente deu R$15 por leitura de ouvido, né? Nesse mês. A gente apoiou. Então, o argumento que eu coloco assim, às vezes dá um apoio ali de R$15, R$20 por mês para você, para o nosso leitor, apoiar nosso trabalho. É pouco, mas para nós, por ser um financiamento coletivo, se junta R$15 de um, de outro, de outro, isso vai juntando, e isso que é a beleza do financiamento coletivo, né? Com um pouco de cada um, você consegue ter esse resultado grande para quem produz o trabalho. Tem aquele ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu deixo aí essa... Porque eu também quero falar uma verdade. Eu gostei disso que você falou, Lucas. Mas sabe o que? Você fala, a gente tá com 30 apoiadores. Daí fala uma lista, tem bastante nomes, sobrenomes bonitos. Só que não chega a R$500, gente. Não chega a R$500 o que a gente ganha por mês pra fazer isso. Sim. Né? Então, essa é uma verdade, tá? Então, tá lá no Apoia-se. Você pode ver, não tem nem 300 de Apoia-se. O restante é mais um pouco de Pix, que as pessoas passam direto. E não dá R$500 por mês o que a gente recebe pra produzir o podcast. E o banco de som é pago em dólar. A gente sempre precisa de equipamentos, né? Pra melhorar a produção. Então a gente vê que tem pessoas, leitores de ouvido aí. A gente vê que tem gente que ouve a gente toda semana, assim, bem certinho. Tem um público fixo, assim, e daí quando a gente faz episódios, vai fazer de Machado de Assis, de Lovecraft, ou de Edgar Allan Poe, o Virginia Woolf, sempre dá uma subida, né, porque daí vem pessoas novas. Mas a gente vê que sempre tem um público fixo do leitura de ouvido. Se todos esses fixos apoiarem a gente... Nossa, daí isso já... Aí começa a pagar nossa hora técnica, nossa formação específica. Daí já começaria a ser uma coisa... além da doação, né, que a gente tá falando, a gente já começaria a agariar frutos disso, né, pra melhorar ainda mais. Que por enquanto, né, tá pagando ali o gasto que a gente tem pra produzir o podcast, né? Verdade, bem colocado. Então aí fica o nosso apelo pra você então também fala a chave Pix. Eu ia falar agora. Pra você também ser um apoiador do Leitura de Ouvido, e pra fazer isso, você pode mandar um Pix direto pra chave leituradeouvido@gmail.com, ou você entra direto em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento coletivo mensal. Um apelo para quem mora fora do Brasil, é só fazer contato com a gente ou na DM ou nesse mesmo e-mail, a gente vai passar as informações para você para transferência direta. Sim. E você ganha em dólar, ganha em euro, tipo, às vezes você passa 30 euros e pra gente é uma maior grana, né? E pra você não vai fazer muita diferença, então colabora. Pra gente conseguir continuar fazendo esse trabalho. Apoiadores aí de fora do Brasil, a gente tem essa forma mais direta de apoio também, só que daí você vai ter que falar com a gente direto pra gente passar os dados bancários. Então fala com a gente pela DM do Instagram, ou manda um e-mail mesmo pra esse e-mail da chave Pix aí. Como fez a Lina Soares. leituradeouvido@gmail.com. A Lina Soares, ela é portuguesa, mora em Portugal, da Madeira, né? Ela mora em Portugal, e ela fez dessa forma. Ela veio falar direto com a gente conversou com ela e ela fez um apoio ali bem legal pra gente. Beleza. Então vamos falar esses nomes bonitos? Claro, e além disso, você vai ganhar essa recompensa de ter o seu nome falado aqui no final, como crédito final, e você recebe um estudo aprofundado das obras toda semana no seu e-mail, né? Você é o primeiro a saber que o episódio está no ar e vai receber esse estudo exclusivo aí, que só é enviado para os nossos apoiadores.
Que são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Antônio Carlos Galani Gonçalves, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Landivo, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra Iabel Borges, Lina Soares, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Freitz Yachitsky, Regina Pacheco, Sérgio Arez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira e Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, chave Pix, leituradeouvido@gmail.com ou apoia.se/leitura de ouvido. Maravilha. Isso aí, semana que vem a gente tem um episódio muito especial, né? Temos mais um estouro. Algo exclusivo, vai rolar várias coisas semana que vem, então a gente vê lá. Até a próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.